Boa noite, seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os candidatos da sua região. É hoje meu convidado, Custódio Oliveira, é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a quem eu começo por perguntar por que sair dos bastidores da política para esta linha da frente. Foi uma surpresa para mim próprio e avancei numa situação de emergência. Não estava nos meus planos, nunca pensei que estaria nesta função, neste momento. Aliás, sempre disse que não queria, sempre disse que não avançaria, sempre Esta disse... água não beberei? Sempre disse, por aí eu não vou. Foi de facto uma situação que o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão me colocou, os responsáveis convidaram-me, insistiram. E eu sou de Vila Nova de Famalicão, ou melhor, sou de Joana, que não é bem a mesma coisa, mas sou de Joana, Vila Nova de Famalicão, e esse sentimento de pertencer a uma terra, e vivi muitos anos fora, tenho residência aqui no Porto, e portanto o facto de estar fora, acho que se sente mais ter uma terra, e foi esse apelo que me levou a dizer que sim, aliado a convicção de que posso fazer bem o papel porque tenho uma longa experiência autárquica. Eu próprio fui adjunto do Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Agostinho Fernandes, durante 10 anos. Na década de 80? Sim. Depois fui adjunto do Presidente da Câmara do Porto durante 10 anos. E, portanto, trabalhar, embora eu defenda que quando se está no papel em que eu estava, nós não devemos nunca aparecer, porque quem aparece é o líder, mas a verdade é que eu estive por dentro dos grandes processos, quer da Câmara Municipal do Porto, influenciando-os, ajudando às decisões, quer em Vila Nova de Famalicão. E, portanto, isso tenho experiência. E foi essa experiência também que me dá a confiança. Para avançar agora com esta candidatura. Custódio, sente-se de alguma forma uma segunda opção do Partido Socialista ou isto não lhe diz nada? É um chavão. Isso é uma brincadeira dos políticos. Não tem valor nenhum. Eu estou convencido. Estou mesmo convencido que não fui nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta escolha. Devo ter sido a quinta ou a sexta. Portanto, se eu fosse por esses critérios, nunca aceitaria. Não são essas as minhas razões. Por isso, para mim, não tem nenhum valor. Não tem nenhuma preocupação, desvalorizo completamente. O que interessa é aquilo que eu sou, aquilo que eu penso e aquilo que me proponho fazer. E a convicção de que poderei fazer bem o papel. Isso sim, isso tem valor. Agora o resto, se é segundo ou terceiro, deixe-me dizer-lhe que os últimos são os primeiros. Há um ditado que diz isto. Já disse aqui que é natural da freguesia de Joana, uma freguesia de Vila Nova de Famalicão. Ainda assim trabalhou muitos anos no Porto, aqui bem próximo da Câmara. As pessoas de Famalicão conhecem-no, ou seja, preocupou-se sempre em manter uma vida ativa pública também no seu concelho? Eu sou fundador, dirigente, animador da Associação Teatro de Construção, que é uma grande instituição do Concelho de Famalicão, é uma grande instituição até em termos nacionais. Sou lá dirigente, até sou o presidente da direção nesta altura, mas, portanto, estive sempre ligado ao mundo do teatro, ao mundo da cultura, ao mundo da solidariedade social, desde que me conheço, digamos assim. Eu escrevi a primeira peça de teatro, tinha 17 anos, portanto, já vem de longe essa paixão pela cultura, essa paixão pelo teatro, ao qual dediquei muitas horas da minha vida. Dediquei de uma forma voluntária, nunca recebi, costumo sempre dizer isto, nunca recebi nem um centavo da instituição a que pertenço. Portanto, de uma forma absolutamente voluntária. Pelo contrário, em termos financeiros, gastei lá muito dinheiro, porque basta só pensar em ir às reuniões do Porto, a Joana, quanto é que isso custa. Portanto, a esse nível, acho que sou minimamente conhecido, sobretudo, obviamente, sobretudo na zona de Joana, sobretudo ali naquele conjunto, naquele núcleo urbano constituído por várias freguesias. Aí eu sou conhecido. Depois, na cidade, em Famalicão, acho que também tenho um mínimo de notoriedade. Na zona oriental do concelho tenho muito menos. E como é que espera reverter essa situação? Se eu tivesse tempo, era muito simples, ia falar com as pessoas.
ia dizer às pessoas quem sou, de onde venho e para onde quero ir. Era simples, era fácil. O problema é que eu não tenho tempo. Conto com as estruturas da campanha, conto com os candidatos às freguesias para tentar, de uma forma indireta, chegar a todas as pessoas, chegar a todos os habitantes. Nas últimas autárquicas, os socialistas ficaram com uma distância considerável em relação à coligação PSD-CDS, conseguiram cerca de 30% dos votos, a coligação 55%. São ainda pontos percentuais muito significativos, Custódio. Como é que se encurta esta diferença? Não me preocupa minimamente essa diferença, porque eu podia lhe dizer, mas em 2009, nas eleições legislativas, o Partido Socialista ganhou-as e ganhou confortavelmente, deixou o PSD e o CDS juntos a mais de 5 mil votos de diferença. Podia ir por aí. As eleições de 2009 não têm nada a ver com estas. O candidato da coligação era o arquiteto Armindo Costa, que é o atual presidente, que tem um bom trabalho, que é um bom presidente de Câmara, há quem o considere ótimo, há quem o considere um grande presidente. Foi um bom presidente, fiquemo-nos por aqui. Eu, como candidato do PS, não posso dizer de outra maneira, mas foi um bom presidente para Famalicão. Se ele fosse candidato, as circunstâncias nestas eleições eram completamente diferentes. Para mim isso é óbvio. Mas ele, que é o rosto e a obra, o rosto da obra feita em Famalicão, ele não é candidato. E, portanto, as coisas mudam muito de figura. E ele não é o candidato, mesmo assim é o número 2 que se está a candidatar pela coligação PSD-CDS. Leva alguma vantagem por já ser uma pessoa do Executivo? Ele só tem vantagem por ter começado mais cedo. Agora não tem nenhuma outra vantagem. Só tem desvantagens. É um representante direto do governo, dirigente nacional do PSD, dirigente, líder distrital do PSD, obviamente responsável pelas políticas deste governo. E isso é uma desvantagem, não tenho a menor das dúvidas. Tem a outra desvantagem que, comparando com a minha experiência, não tem a experiência que eu tenho. O candidato do PS, de facto, tem mais a experiência da vida autárquica, da gestão autárquica, que aquela que ele tem. Não tem obra que possa apresentar. As pessoas olham para mim e sabem como é que eu estive no Conselho de Famalicão, como é que eu estive na associação. Aquela obra eu ajudei a criar. Olhamos para o outro lado e ele não tem nada disso para mostrar. Portanto, a única vantagem, que eu reconheço que é uma vantagem, foi ter começado muito mais cedo. Esta campanha? Eu comecei há 10 dias e ele já começou há meses. Mas acredita que a coligação possa ser então penalizada pelo cenário nacional, pelo panorama nacional que o país vive? Não tenho a menor das dúvidas. Não tenho a menor das dúvidas, na medida em que há uma regra em termos da Europa, que sempre que uma eleição, que se passa em Portugal, mas passa em todos os países da Europa, em que quando uma eleição autárquica se realiza a meio da legislatura, o partido que está no governo é sempre penalizado. Se formos ver, por exemplo, em 1989, era o professor Cavaco Silva que estava no governo, tinha ganho com a maioria absoluta em 87, e depois nas autárquicas a diferença entre o PS e o PSD foi de 8% favorável ao PS. Portanto, e naquela altura não havia o clima de descontentamento que existe neste momento face ao governo. E mesmo assim foram 8% de diferença. Portanto, eu estou convicto que nestas eleições os candidatos todos do PSD vão ter essa penalização, essa dificuldade em cima deles. Qual é, no seu entender, o ponto mais favorável, mais positivo e aquele mais negativo da atual gestão, do atual Executivo da Câmara? Globalmente é positivo. Agora, há coisas que eu farei ruptura, muito claramente. Uma delas tem a ver, por exemplo, com o centralismo. Tem a ver com o centralismo. O centralismo não é um problema do norte com Lisboa. É um problema que está na cabeça de nós todos. Isso vem das invasões napoleónicas. Isso foi cá. O centralismo napoleónico está na cabeça de nós todos. E as câmaras, muitas vezes, são muito centralistas. As câmaras, em vez de permitirem e de apoiarem que as associações façam, querem elas próprias fazer.
A Casa das Artes, aquela magnífica Casa das Artes com um excelente programa em Vila Nova de Famalicão, custa mais à Câmara que todo o apoio às associações espalhadas por 49 freguesias, associações de cultura das 49 freguesias. Isso para mim é inconcebível, não é aceitável, não compreendo. Farei essa ruptura no dia seguinte em que seja Presidente. Aí comigo isso é diferente. Não estou preocupado se ganho votos ou perco votos só dizer isso. O que estou preocupado é que essa ruptura é para fazer. Não tem sentido. Não tem sentido continuar por esse caminho, a meu ver. Tem que se apoiar muito mais as associações do que a Câmara estar empenhada em gastar milhões na Casa das Artes. Aqui eu vou fazer diferente e julgo que vou fazer melhor. Esse centralismo é necessário alterá-lo. A outra vertente que eu acho que tem que ser alterada e que alterarei se for eleito tem a ver com a abertura da Câmara. Eu concebo o Poder Municipal há muitos anos que eu penso assim. O Poder Municipal tem que ser aberto, completamente aberto aos cidadãos. Nós devemos ter as políticas, elas devem ser participadas, obviamente, com um orçamento participativo, mas eu vou mais longe que isso. A Câmara deve ser uma instituição aberta. Aberta às críticas, aberta às sugestões, aberta aos problemas, aberta às dificuldades concretas das pessoas. E esta abertura passa no século XIX. As câmaras ainda tinham as portas abertas de noite, né? E eu julgo que a Câmara de Famalicão aí não tem sido suficientemente aberta. Há dificuldades dos munícipes, há dificuldades das pessoas, há dificuldades das instituições, das associações em dialogarem, em falarem, em ser ouvidas pelo Presidente da Câmara. Ora, também aí tenho ideias firmes de que alterarei esse comportamento. Quando fala no centralismo, o que quer dizer em concreto? Ou seja, há uma diferença das freguesias mais urbanas para aquelas que estão mais no interior? O centralismo no Concelho de Famalicão tem a ver muito com o investimento feito na cidade, com o investimento feito, o exemplo que dei é da Casa das Artes, feito na Casa das Artes, desfavorecendo as instituições do Concelho. Há 10 anos as instituições do Concelho recebiam muito mais apoio da Câmara que aquele que recebem hoje, a maioria delas. Hoje recebem muito menos. Porquê? Porque a Câmara, os recursos são limitados e obviamente se passou a investir na Casa das Artes, teve que ir buscar ao outro lado, não é? E foi buscá-lo àquelas verbas que eram para as associações. Quais são as suas propostas em concreto para Vila Nova de Famalicão, aquilo que no médio prazo vai querer fazer? Eu vou apresentar meia dúzia de compromissos muito concretos, muito objetivos. Não vou apresentar muito mais que isso. Não sei quantos vão ser, se vão ser 5, se vão ser 6, se vão ser 7. Não sei. Ainda não sei porque estamos a estudar isso. Tenho um grupo com quem estou a estudar. Ainda na passada semana tive um grupo alargado de reflexão em que estivemos a ver, aberto a todas as pessoas. Tinha lá pessoas do CDS, a ver o que é que nós podemos apresentar. Portanto, eu nesta altura não tenho. Apenas avancei com uma medida concreta. E essa medida concreta foi de garantir que enquanto durar esta situação de crise, a Câmara vai dar os livros escolares a todos os alunos até ao 12º ano. Isso é uma medida ousada, mas tenho consciência de como é que está a situação das famílias, como é que está neste momento, como é que está a classe média, as dificuldades com que passa. E, portanto, enquanto durar a crise, a Câmara vai investir em livros escolares, vai ter esse acréscimo de despesa, mas que eu julgo que é um investimento arrojado, uma vez que até agora vai até ao primeiro ciclo, certo? E eu avanço até ao 12º ano. Segundo ciclo, terceiro ciclo, 10º, 11º e 12º. E, portanto, tem um acréscimo da despesa da casa entre 1.300.000 a 1.400.000. É uma opção orçamental. É óbvio que ao fazermos isto vamos ter que tirar noutra rubrica. Provavelmente terá que ser uma obra a menos. Logo veremos. O que eu posso garantir é que assumi esse compromisso e vou cumpri-lo.
Falou também numa entrevista na promoção da qualidade de vida no concelho e em colocar Vila Nova de Famalicão nos lugares cimeiros no que a qualidade de vida diz respeito. Quais são as linhas orientadoras desta sua visão do concelho? Ou seja, como é que se promove de facto a qualidade de vida num concelho que é periférico ao Porto e também ainda em relação a O concelho de Vila Nova de Famalicão é o terceiro concelho mais exportador de Portugal. O concelho de Vila Nova de Famalicão é o terceiro mais exportador de Portugal. O concelho de Vila Nova de Famalicão teve, por exemplo, no fim do século XIX, 1890, foi dos primeiros do país a ter a eletricidade. Foi a primeira fábrica do país a ser automatizada, foi em Vila Nova de Famalicão. O concelho de Vila Nova de Famalicão tem estas características de, em termos de inovação, em termos de produtividade, em termos de capacidade de trabalho, mas também de capacidade de criatividade dos empresários, de ir à frente. Foi assim no fim do século XIX e ainda hoje nós podemos dizer que é, porque não se explica de outra maneira, esta capacidade exportadora dos empresários, das empresas do concelho. Essa é uma realidade. A outra realidade tem a ver com a qualidade de vida. A qualidade de vida em Portugal, na Espanha, em França, isso é muito medido, fazem-se rankings dos municípios, as universidades fazem investigação e fazem rankings muito objetivos dos municípios. Em Portugal, a Universidade da Beira Interior, 2 em 2 anos, apresenta um estudo em que qualifica ou classifica, se assim quisermos dizer, os municípios. Aí o concelho de Vila Nova de Famalicão aparece na posição 182ª. 182. Portanto, um concelho que, em termos de população e de área, é o 14º do país. Um concelho que é o terceiro mais exportador. Não pode ser o 182º. Não pode. E, portanto, a Câmara tem que dirigir as suas políticas de uma forma muito objetiva, muito concreta, para aquelas variáveis que são analisadas e corrigi-las. É óbvio que isto não se resolve num ano, não se resolve em 2, mas, por exemplo, até 2020, e eu penso que é absolutamente possível, desde que as políticas públicas municipais sejam dirigidas àquelas variáveis, acredito perfeitamente que a Câmara de Famalicão pode vir para os 20 primeiros lugares, que era o lugar onde deveria estar, tendo em conta que produz, tendo em conta que tem capacidade de trabalho, tendo em conta que é o 14º concelho do país em termos de área. Portanto, eu julgo que esse é um grande objetivo, é um objetivo de médio prazo, mas é um objetivo que deve ser. Essa é uma alteração profunda da gestão municipal. Em Portugal são poucos, há bons exemplos de gestão muito bem feita. Eu costumo dar um exemplo de um homem que até é do PSD, São João da Madeira, agora já não está lá. Costumo dar esse exemplo, mas há bons exemplos, há outros bons exemplos também de câmaras do Partido Socialista, onde a gestão é feita com objetivos desta índole e que depois têm resultados. E, portanto, em Vila Nova de Famalicão também aí vai ser introduzida uma alteração profunda nos objetivos de gestão que terão que responder a estas variáveis analisadas pela Universidade da Beira Interior. E que convergem para a qualidade de vida. Mas... E que garantam a qualidade de vida, que garantam a qualidade. A qualidade é um bem superior. A qualidade... Na minha instituição, todos os serviços têm a certificação de qualidade. Andamos 5 anos a lutar por isso. E porquê? É extremamente importante, porque a qualidade significa bem-estar. A qualidade significa que a organização está preocupada com a felicidade das pessoas. Nós existimos com esse objetivo de ser felizes. E, portanto, uma Câmara que tem como objetivo a qualidade, eu não compreendo, por exemplo, que as câmaras municipais não tenham os serviços todos com certificação de qualidade. Não entendo. Há muitas que têm e merecem palmas e merecem ser aplaudidas por isso. Vila Nova de Famalicão não tem. Pois esse também é um objetivo. Nós temos que conseguir rapidamente que os serviços municipais, todos eles, estejam com certificação de qualidade. Custódio Oliveira, se não ganhar a Câmara, espera dedicar-se mesmo assim nos próximos anos à governação. Ficará dentro de um executivo com alguma variação? Não. Se for eleito, farei tudo
para corresponder bem àquilo que digo, àquilo que proponho fazer. Mas se não for eleito, regressarei, obviamente, à minha profissão, regressarei à minha atividade de animador cultural, regressarei ao teatro e, portanto, não entrarei nesta atividade política. Eu não sou, deixe-me dizer, eu não sou político e eu, de alguma maneira, não quero ser ator político. Isto é de facto uma missão, isto é de facto um objetivo muito específico, não passa disto. E, portanto, não tem nenhum sentido. Isto é importante que se perceba que não é qualquer orgulho, balofo, não é nada disso. É de facto uma questão de opção de vida. Eu respeito muito os responsáveis políticos, até trabalho com eles, e portanto respeito-os muito. Agora, eu não quero ser. E portanto, se de facto não for eleito presidente, não ficarei. Não tem sentido ficar. Regressarei à minha parte associativa e à minha atividade profissional e docente, que eu também dou aulas. Se ganhar, que pelouros é que quer mais perto de si, sobre a sua intendência mais próxima? Ainda não pensei sequer nisso. Eu comecei há pouquinhos dias, ainda não pensei, mas posso lhe dizer que a relação com as pessoas, a relação com as associações, a relação com as juntas de freguesia, eu isso não entregarei a ninguém. Eu penso que isso tem que passar pelo Presidente de Câmara. Portanto, o que for relação com empresas, relação com instituições, ao fim e ao cabo, relação com os munícipes, isso ficará com toda a certeza comigo. O que é que espera fazer nos próximos tempos, nos próximos meses, já curtos, algo curtos até às eleições? O meu projeto é trabalhar todos os dias. Deixe-me contar-lhe isto. Quando me escolheram, quando o Partido Socialista me escolheu, diziam na reunião que só faltavam 100 dias. E eu disse, não é bem assim, faltam 100 dias e 100 noites. Não é? Porque pensar nos dias, estamos a pensar num horário diurno, são 100 dias e 100 noites. E é de facto trabalhar intensamente o mais que posso, de manhã até à noite, e a noite vai até às 2, 3 da manhã, no sentido de passar a mensagem, de explicar aos famalicenses, ao fim e ao cabo, quem sou, de onde venho e para onde quero ir. É isto o meu desafio, digamos, para estes 103 dias exatos que faltam até às eleições. Até uma próxima oportunidade, Custódio Oliveira. O Especial Autárquicas 2013 regressa amanhã com um novo candidato. Até lá, boa noite.